Está aqui o nosso secretário que desempenhou um papel fundamental até agora no combate à pandemia, o Edson Aparecido. Bom dia, Edson. Como vai você, Edson? Bom dia, Datena. Bom dia, Agostinho. Prazer enorme estar com você novamente. Bom, eu queria saber das novidades, mas, por exemplo, já boa parte do mundo está antecipando, na realidade, vacinação de crianças de 5 anos, propõe-se até de 3, a Anvisa está nesse momento. Eu tentei entrar em contato com o Dr. Barra Torres, mas ele está no meio da reunião. Você acha que isso é possível de ser acertado em São Paulo a partir de determinação da Anvisa? São Paulo já teria essa predisposição, tem estrutura, tem vacina para começar a vacinar a molecada, ou de 3 ou a partir de 5 anos de idade? Datena, primeiro nós, desde ontem, tínhamos a informação, então, que hoje, quinta-feira, a Anvisa estaria reunida para fazer, então, análise de solicitação do uso emergencial da vacina da Pfizer para as crianças com mais de 5 anos. Isso seria absolutamente importante que essa decisão se desse, porque aí a gente passa a imunizar um contingente também importante da população, que são essas crianças que, durante a pandemia, sofreram menos com a Covid-19, mas era uma faixa da população que transmitia a doença como adulto, com carga viral altíssima. Nós fizemos vários estudos e vários inquéritos sorológicos na capital que mostraram exatamente isso. Então, estamos aí todos nós muito antenados para que a decisão da Anvisa seja positiva e que, obviamente, logo em seguida o PNI, o Plano Nacional de Imunização, faça a logística e o planejamento de distribuição de vacinas para que a gente inicie imediatamente essa vacinação. Nós não temos vacina para isso. As vacinas que nós temos hoje são basicamente as vacinas para aplicação da dose remanescente, né, da faixa da população que está sendo chamada agora, segunda dose e segunda dose para os jovens com mais de 12 anos, nós já ultrapassamos 80%, então as vacinas que nós temos hoje são para essas faixas etárias e para esses critérios. Se a Anvisa aprovar a vacinação para as crianças com mais de 5 anos, nós temos estrutura, logística, vamos funcionar rapidamente nesse processo, mas precisaríamos receber as doses de vacina por parte do Ministério da Saúde, Datena. Olha, vem bem a calhar, porque parece que alguns países, por conta dessa variante Ômicron, algumas crianças foram internadas e algumas evoluíram para estado bem grave. Não me consta que houve morte, mas evoluiu para estado bem grave. Quanto à variante Ômicron, dizem que ela é muito mais contagiosa e que o perigo dela é colapsar. Isso eu li da maioria dos sites aí. A Espanha está de alerta, os franceses estão requisitando que profissionais de saúde que iriam entrar em férias, que não entrem em férias, porque se prevê 4.000 pessoas em unidade de terapia intensiva. A Alemanha está um caos, a Holanda a mesma coisa, a Áustria a mesma coisa, mas a variante Delta, que deveria ter provocado um problema maior no Brasil, não provocou, pela nossa alta taxa de vacinação, principalmente aqui em São Paulo, que eu repito, você tem conduzido aí muito bem na cidade de São Paulo a vacinação. Mas caldo de galinha e cautela não fazem mal a ninguém. Pode ser que não provoque, mas pode provocar uma coisa que a gente tem pavor, que se chama ruptura e sobrecarga do sistema hospitalar, né? Porque a Covid ela mata individualmente, mas ela mata coletivamente quando ela faz com que muitos casos, e essa variante Ômicron é muito mais contagiosa que a variante Delta. Pode ser que a gente não tenha a mesma sorte que tivemos com a Delta aqui no Brasil, apesar da alta taxa de vacinação. Parece que as vacinas não cobrem tão bem essa variante Ômicron. Então, quando se fala em colapsar o sistema, aí entra gente com comorbidades, entra gente com doenças crônicas, entra gente com infarto, entra gente com
todo tipo de doença, câncer e daí por diante. Colapsar o sistema é terrível. Hoje a gente está com um sistema legal, controlado exatamente pelo bom trabalho que você e muita gente fez pelo Brasil afora, mas você especialmente aqui na cidade de São Paulo com a sua equipe controlando a pandemia. Essa Omicron pode ser aquela pedrinha que muda a história da água tranquila do lago. Então a gente tem que ficar preparado para isso, né, Edson? Nós estamos tendo hoje, Datena, para você ter uma ideia, uma média de 40 casos positivos de Covid-19 na cidade de São Paulo. É um número sob controle, nós temos espaço nos nossos hospitais, mas como você disse, né, não se pode bobear. Por isso que a gente continua orientando a população que qualquer sintoma compareça à nossa unidade. Nós estamos fazendo agora, inclusive por conta, né, de uma circulação muito forte de vários vírus de síndrome gripal em vários locais do país, inclusive na capital. Nós estamos fazendo uma triagem em todas as nossas unidades. Quem aparece nas nossas unidades com síndrome respiratória e síndrome gripal, nós imediatamente testamos para Covid, para primeiro eliminar a hipótese de ser Covid. Essa é a prioridade número 0, né? Exatamente para que a gente possa... Estamos em 6 pontos da cidade, fazendo coleta de testes, junto com o Instituto Butantan, de pessoas assintomáticas, e fazendo depois, caso confirmado, o sequenciamento genético para saber qual o tipo de variante que e continuamos a fazer aquele trabalho, Datena, com os 3 institutos, o Adolfo Lutz, o Butantan e o Instituto de Medicina Tropical da USP, uma média de 300 sequenciamentos genômicos por semana, exatamente para que a gente tenha um controle para saber qual que é a variante que está circulando, se isso vai impactar a nossa rede hospitalar, tanto a pública como a privada. Então, o importante é fazer esse monitoramento 24 horas, avançar na vacinação da dose que precisa se dar de reforço e também a segunda dose nos jovens. E agora, se a Anvisa aprovar, sem dúvida nenhuma, sermos rápidos na vacinação das crianças com mais de 5 anos. Olha, bota o zap aí no ar, por gentileza, o Ricardo. Bota o zap no ar. Vamos botar o zap do Manhã Bandeirantes. O Ricardão aí vai botar no ar. Bota aí, Ricardo, com o Daniel. 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. Se tiver alguma dúvida com o secretário, a gente vai abrir espaço para você perguntar. Porque é muito mais importante a pergunta do ouvinte do que a nossa. Mas eu estou vendo aqui que na sequência do programa o Lucas Josino vai entrar, ele já deu em outros programas, que as unidades de pronto atendimento e as de assistência médica ambulatorial, as AMAs, né, estão lotadas de pacientes com problemas respiratórios. Essa é a informação que eu não ouvi até agora, mas que o Lucas o Lucas Josino vai dar para a gente. A Prefeitura, claro, tem conhecimento disso, né, Edson? Sim, Datena, temos isso já há uma semana, houve um crescimento, como eu disse a você. Gripe. Nós estamos tendo uma circulação de vários vírus de síndrome gripal, não é só em São Paulo, teve primeiramente no Rio, depois nos estados do Nordeste, seguramente por conta da extensão do frio que se alongou este ano. Segundo, porque mais tardiamente nós tivemos o reinício das aulas. As pessoas estão comparecendo, estão indo nas nossas unidades, têm geralmente sintomas leves, não precisa de internação, nem tampouco de isolamento. Por isso que a gente está fazendo, Atena, todas essas pessoas que estão chegando nas nossas unidades de saúde, a primeira coisa que a gente faz é o teste de antígeno para saber se está ou não com Covid. Isso é o mais importante, né? Mas que realmente nós temos aí neste momento, em vários estados e capitais, a circulação de um conjunto de vírus de síndrome gripal que está atingindo, né, boa parte da população, principalmente as crianças. Por enquanto, tudo sob controle, tudo sob cuidado, mas isso acaba levando, sem dúvida nenhuma, um contingente maior de pessoas a procurar nossas unidades.
O doutor Júlio Croda, que é um dos maiores cientistas do Brasil, disse ontem aqui que quem não tomou vacina contra a gripe tem que tomar imediatamente. Tem que se proteger contra a gripe. E que não tem problema se tomou vacina da Covid e quando tomou, porque não causa conflito absolutamente nenhum, não tem intercorrência nenhuma tomar uma vacina com a outra. Aqui a gente tem condição de vacinar quem não se vacinou com a gripe ou não tem dose para isso? Não, Datena, a orientação que nós tivemos durante a vacinação do influenza pelo Ministério da Saúde nos meses de junho e julho é que o Ministério não forneceria as vacinas, por não ter as vacinas, que a gente precisava consumir o que estava em estoque. Então nós rapidamente, em menos de 20 dias, consumimos o que a gente tinha em estoque, até anunciamos na época que quando acabasse o estoque da Prefeitura nós não teríamos mais, porque o próprio Ministério tinha antecipado que não tinha vacinas disponíveis, né? E aí nós priorizamos quem? Idosos, profissionais de saúde, crianças e pessoas imunossuprimidas. Então, nós não temos disponíveis hoje vacina para gripe, porque a gente recebe as vacinas do Ministério e as que tinha a orientação que foi dada já em junho, julho, era para consumir o que tinha e na hora que acabasse, acabou, né? Então agora nós vamos ter que entrar aí nessa nova etapa de distribuição de vacina que o Ministério deve fazer para o primeiro e o segundo trimestre deste ano de 2022, com as novas disponibilidades de vacinas. Não é bom a gente pedir ao Ministério essas doses de vacina para vacinar já quem não está vacinado contra a gripe? Porque você tem uma epidemia aí, de repente a coisa pode se complicar, misturar com o Covid e ficar ruim. Então seria bom já vacinar. Foi o que o doutor Júlio Croda disse. Eu não sou médico, mas eu ouço médico, é por isso que eu estou dizendo isso. E a gente não doou vacina para o Rio de Janeiro? Se não tinha aqui, a gente não mandou vacina para o Rio de Janeiro? Aí não sei, é o Instituto Butantan. Nós vacinamos, Datena, contra o influenza até mais ou menos o dia 15 de dezembro, quer dizer, 4.470.000 pessoas, 75% do público-alvo. Então a gente precisaria de um pouco mais. Nós vamos solicitar ao Ministério, sabendo desde já que seguramente o Ministério vai ter muita dificuldade em fornecer a vacina contra a gripe. Ô João, a Natália Paz está aí, um segundinho só, Edson, que é de interesse nosso, porque o Barra Torres me passou uma mensagem agora aqui, que começou a divulgação da Anvisa. Começou a divulgação agora da Anvisa sobre a decisão de vacinar a criança. Onde é que está esse som aí? Deve ter em algum lugar o Barra Torres falando aí. A Anvisa está divulgando agora. Então a repórter, imediatamente, que eu estou recebendo a informação do presidente da Anvisa agora aqui, às 10h47. 10h47 estou recebendo a informação que a Anvisa está divulgando agora a decisão de vacinação de crianças. Onde é que está o repórter aí? Cadê o repórter lá de Brasília? Onde é que está? Ou então, se tem linha aberta aí em algum lugar, vamos abrir a linha em qualquer uma das emissoras aí para ouvir o que a Anvisa está falando. Diga. Não, a gente vai ter o som em um segundinho já. É o Gustavo Mendes que está iniciando essa reunião virtual. Né? Isso é o mais importante da manhã de hoje. É isso, sem dúvida. E cadê ele? Vai entrar, a central já está... Ele está dizendo agora aqui, começou a divulgação agora. Então nós temos que ouvir, isso é prioridade, é de interesse do Edson, meu, seu, lógico, de todo mundo. Já tem o som do cara aí? Tem o som do Gustavão aí? Tem o som, meu compadre? Vamos ver aqui, peraí. Já temos em mãos aí o som? Aqui, ó, já, ó. Que a gente chama de anticorpos neutralizantes, numa estratégia conhecida como immunobridging. A ideia é fazer uma ponte entre o que a gente está observando de anticorpos neutralizantes em crianças versus o que a gente observa em anticorpos neutralizantes em adultos. E aqui a gente tem um resultado importante que eu gostaria de compartilhar, que é essa comparação. Nessa primeira parte aí de cima, a gente observa que, comparando crianças de 5 a 11 anos com pessoas de 16 a 25 anos, com a dosagem diferente, a gente observa que existe a presença de anticorpos neutralizantes com uma mesma intensidade.
No estudo comparativo de não inferioridade, a gente observa que existe um grau, uma significância estatística importante para mostrar que tem a presença desses anticorpos nas crianças. E, além disso, também foi comparado outro parâmetro que é considerado fundamental, que é o parâmetro de soroconversão, ou seja, o quanto realmente essas pessoas têm a presença dessa imunidade no seu organismo. E a gente observa também que não houve diferença entre a população adulta e a população infantil, o que mostra que a vacina tem um desempenho importante na geração de anticorpos nessa população. Além desse resultado com as crianças, foi também observado um resultado que é importante trazer aqui. Esses dados que a empresa trouxe e que foram recalculados por nós, mostra que também há uma presença significativa de anticorpos neutralizantes contra a variante Delta, que é uma variante de preocupação. Então, a gente observa que esses dados são comparativos, o que mostra um desempenho satisfatório da vacina contra essa variante também. Uma questão fundamental para uma decisão do uso de uma vacina para criança é a questão da segurança. E nesse gráfico eu estou mostrando para vocês que o perfil de segurança da vacina, quando comparado com placebo, é muito positivo. Porque a gente verifica que, quando a gente observa qualquer reação adversa, não tem uma diferença importante entre placebo e vacina. E não há relato de nenhum evento adverso sério de preocupação, não há nenhum evento e nenhum relato relacionado a casos muito graves ou mortalidade por conta da vacinação comparado com placebo. Esse perfil de segurança é importante e a gente sabe que essa é uma das maiores preocupações na hora de extrapolar uma vacina para uma população pediátrica. Um outro gráfico que eu queria trazer é quando a gente compara o número de casos em quem tomou placebo versus quem tomou a vacina, né? E esse gráfico é um gráfico de incidência cumulativa e a gente consegue perceber facilmente que o grupo que tomou placebo apresentou uma incidência maior de casos de Covid-19 comparado com quem tomou a vacina. É claro que esse é um estudo, o estudo de eficácia é um estudo que não é o desfecho principal, mas esse cálculo, essa eficácia estimada de 90% é um dado que é importante e que foi levado em consideração por nós nessa avaliação. É importante destacar também que monitoramento de dados de eficácia são fundamentais, né? Então, o acompanhamento, por exemplo, nesses pontos que eu estou trazendo, a duração da proteção e a necessidade de potencial de dose de reforço é algo que ainda precisa ser identificado. Algumas populações imunocomprometidas também precisam de um acompanhamento bastante próximo. A questão de novas variantes que podem surgir, a gente tem a questão da Omicron e potenciais novas variantes, também é algo que está no nosso radar para acompanhamento dos dados. A eficácia da vacina contra infecções que são assintomáticas ou contra a transmissão do SARS-CoV-2 é algo que também precisa ser acompanhado por nós e que não estão presentes nesses dados. Na questão da segurança, a questão das crianças imunocomprometidas é algo de acompanhamento e monitoramento por nossa parte e também reações adversas que são muito incomuns ou que requerem um acompanhamento muito mais longo, também é um ponto de monitoramento de destaque aqui na nossa consideração. É muito importante destacar a questão da miocardite e pericardite, né? Muito se tem dito sobre essa reação adversa. E esse gráfico aqui, essa tabela que eu estou trazendo aqui, que é um dado do CDC dos Estados Unidos, mostra que existe uma questão observada de miocardite e pericardite, mas se a gente observa o percentual, e a gente está falando aí de 0,007%, a gente vê que esse evento relacionado à vacinação é muito raro e, por isso, é um ponto que nós também levamos em consideração na nossa avaliação. Quando a gente verifica o que é a possibilidade de síndrome inflamatória pediátrica, nessa população a gente verifica que esse caso, que é decorrente de infecção, tem gerado uma quantidade muito grande de alta de óbitos e casos
na população pediátrica, e isso é algo que também tem que ser considerado. E quando a gente verifica também o número de síndrome respiratória aguda em crianças menores de 11 anos, e nesse quadro, vamos tem um dado aqui do Ministério da Saúde que é muito importante, a gente verifica que é um fator de preocupação os casos que estão associados à contaminação por Covid-19 e o possível efeito em hospitalização e morte. Então, é por isso que isso pesa na avaliação risco-benefício que é feita pela agência. Com base nessa totalidade de evidências científicas disponíveis, é que a gente entende que o número de casos de Covid-19 tem sido representativo na população pediátrica. Nós temos um perfil de segurança e reatogenicidade positivo com a vacinação e nós temos resultados importantes de geração de anticorpos nessa população. Além disso, a contribuição das sociedades médicas pesam nessa avaliação risco-benefício que a gente está fazendo. E um ponto de destaque e fundamental, e explica um pouco por que a gente está fazendo a apresentação com esse fundo laranja, diferente do que a gente fez para todas as outras vacinas, é o fato de que essa vacina é diferente da vacina para adultos. Essa vacina é diferente em alguns aspectos-chave importantes. E aqui nessa tabela eu estou mostrando para vocês as diferenças, colocando nas cores em que nós vamos receber essa... Tá, então, Gustavo Mendes, gerente... Toda vez que ele tem o áudio limpo, alguém pega e atrapalha no momento principal. Pelo jeito ele vai autorizar a vacina. Eu gostaria de ter o áudio limpo aí. Tem o áudio limpo? No momento principal da vacina tem que ter sentido jornalístico, senão não adianta nada. Agora eu vou ter que esperar o repórter porque tem alguém falando em cima do áudio aí. Tem o áudio limpo ou não? Tem o áudio limpo ou não tem o áudio limpo? Alguém me diz aí. Tem sim, da Atena. Então põe o áudio limpo aí. Vamos lá. A pessoa interfere exatamente no melhor momento da entrevista. 10 microgramas. E é importante ficar claro também que existe diferença na composição desses dois produtos. Existem substâncias diferentes. O tampão, que a gente chama, é diferente. No caso do adulto é PBS, no caso da criança é tris, sucrose. E isso faz com que haja também diferenças no volume da injeção. Então, a quantidade de líquido que vai ser injetado no adulto, que é 0,3 ml, passa a ser 0,2 ml na criança. A concentração do RNA, que vai ser responsável pelo efeito imunogênico, também é diferente nessas duas populações. No adulto é 0,5, na criança é 0,1 miligrama por ml. O frasco, ele tem quantidades de doses diferentes, porque o produto é mais concentrado. Então, na dose para adultos são 6 doses e para criança o frasco laranja tem 10 doses. A quantidade de diluente é diferente e isso também impacta no armazenamento, na capacidade de armazenamento pós-descongelamento. A gente sabe que a vacina da Pfizer exige congelamento, mas depois que ela é descongelada, a vacina para adulto pode ficar 1 mês em 2 a 8 graus e a vacina para criança pode ficar até 10 semanas em 2 a 8 graus, que é a temperatura de geladeira comum. Então essas diferenças são fundamentais e isso é muito importante que esteja destacado, porque a gente sabe que essa diferença tem que ser observada na hora de realizar a vacinação. Algumas informações complementares que nós estamos discutindo com a empresa e vamos continuar observando. Primeiro, a condução de estudos de imunidade celular. Estava previsto no desenvolvimento da vacina também fazer... Pelo que eu entendi, o Gustavo ainda vai falar há algum tempo. Pelo que eu entendi, é bom deixar a repórter já preparada. Mas o Edson está me ouvindo aí? O Edson está me ouvindo? Questão, eu vou ter que fazer algumas colocações aqui. Atena. Tá me ouvindo, Edson? Não, tá me ouvindo? O secretário mandou uma mensagem aqui dizendo que ele está abrindo uma audiência pública agora e volta daqui a pouquinho. Ele teve que abrir essa audiência pública que já estava agendada. Pediu Foi desculpa. ali e volta daqui a pouquinho. Volta que nem já, a gente já. faz de vez em quando. Eu volto já já. Volta já. Pediu para... e volta já já.